أكبر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير يا عليما. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Muito obrigado a você, querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, por estar conosco aqui mais uma vez no programa As Chaves do Paraíso. Nós aí que sempre procuramos trazer a você informações sobre a religião islâmica, um conhecimento aprofundado e verdadeiro sobre a religião islâmica. Gostaríamos de começar o programa de hoje falando de um evento muito importante que aconteceu nos últimos 10 dias no mundo inteiro, né? E também, graças a Allah, alhamdulillah, rabbil alamin, na cidade de Curitiba, na capital do Paraná, que foi a Ashura, que é esse momento de 10 dias, os 10 primeiros dias do ano novo islâmico, do mês de Muharram, onde nós muçulmanos celebramos, rememoramos, né, a paixão e martírio do Imam Hussein alayhi salam, neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o terceiro imam dos muçulmanos após o Imam Ali e o Imam Al-Hassan alayhim as-salam. Então, durante esse período, vocês vão acompanhar aí pelas fotos, nós tivemos uma presença muito boa de irmãos muçulmanos na Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, na sede da sociedade. Foram feitos vários eventos toda a noite, né? E nós tivemos também este ano, graças a Deus, as majalis também na língua portuguesa. Então, fazemos um convite para que você, irmão, irmã, brasileiro, brasileira, né? Você que é muçulmano, tem interesse em se reverter ou está conhecendo o islamismo, no ano que vem fazemos o convite para que esteja conosco, então, durante os 10 dias da Ashura, para que possa acompanhar esse momento, que é um momento tão bonito, tão importante, em que nós rememoramos, reafirmamos os valores islâmicos. Nós fazemos durante esse período uma rememoração da Revolução de Hussein e como é importante preservar, conservar e defender os valores islâmicos. Então, durante esses 10 dias do mês de Muharram de 1439, fizemos essas celebrações aqui na Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná. Foram momentos muito bonitos, muito emocionantes. Os nossos irmãos brasileiros puderam também se emocionar com as celebrações que foram realizadas e fazemos o convite para que você então esteja conosco aí no próximo ano, não é? Essas sessões de rememoração, inclusive em português, estarão em breve nas nossas redes sociais, especialmente no Facebook, no YouTube. Então, em breve anunciaremos para você. Você também pode procurar, nós temos a página, a fanpage da Mesquita Imam Ali no Facebook. Estamos também agora abrindo a página, a fanpage do programa Chaves do Paraíso no Facebook, então lá você em breve terá acesso a todo este material. Querido telespectador, querida telespectadora, o Islã é a religião da razão e Allah é clementíssimo e misericordiosíssimo. Por esses motivos, devemos sempre, enquanto muçulmanos, analisar os fatos racionalmente, empregando em nossas investigações essa faculdade que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Assim, podemos dizer que todos os mandamentos religiosos no Islã têm um proceder e uma justificativa que encontra a sua natureza na razão. Tudo tem um motivo. Cada lei e cada mandamento, uma base racional. Claro, além de um fundamento na espiritualidade e na fé. Quando Allah criou o homem, não o abandonou na terra. Periodicamente, ao longo de toda a história da humanidade, enviou profetas para orientar e guiar a humanidade. Pessoas especiais, imaculadas, que não cometeram pecados e, por isso, receberam de Allah a incumbência de receber, transmitir e proteger a mensagem original do Criador. Quanto a isso, todas as crenças monoteístas concordam e dentro do Islã, e entre as suas várias escolas de pensamento, esta é uma realidade incontestável. Mas podemos nos perguntar, quando os profetas se vão, o que acontece? Sim, porque os profetas são seres humanos, nascem, vivem e morrem. Um dia retornam ao Criador,
assim como todos nós retornaremos um dia. Como ficaria a humanidade, então, sem os profetas? Seria possível que os seres humanos continuassem sem uma guia, sem uma orientação, conduzindo-se de forma correta na Terra? Aqui entra mais uma vez a prova da infinita clemência e misericórdia de Allah. Além dos profetas, Deus indica aos homens os imames, uma realidade incontestável, tanto para muçulmanos que seguem a escola xiita, quanto os que seguem a escola sunita. A palavra imam deriva do substantivo árabe amam, que significa estar à frente, diante de. Ou seja, o imam é aquele que está à frente da oração, isto é, aquele muçulmano que conduz os ofícios religiosos durante uma salat, ou oração, e atrás do qual todos se colocam durante as orações. Por extensão, o imã é aquela pessoa dotada de um conhecimento profundo, tanto da religião quanto das leis dela derivadas. Está à frente da comunidade por conhecer mais que todos os demais a lei, a jurisprudência, a religião, a escritura sagrada e outros saberes correlatos. Por isso, torna-se alguém capacitado a orientar e guiar toda a comunidade. Podemos usar um exemplo prático para explicar a necessidade e a natureza da função importantíssima desempenhada por um imã. Imagine você um comerciante, dono de uma loja, ou um grande empresário, dono de um conglomerado de empresas. Ele emprega milhares de funcionários que, com o salário recebido, sustentam suas famílias. Podemos inferir, portanto, que a responsabilidade deste empresário vai além do mero salário pago aos seus colaboradores. Este empresário tem responsabilidade, mesmo que indireta, sobre milhares de vidas, as vidas de mulheres e crianças, inclusive. Além destas pessoas, ele tem responsabilidade sobre os acionistas da empresa, pois sua competência, talento e dedicação vão determinar a valorização ou desvalorização destas ações. Se sua empresa falir, milhares de pessoas estarão na amargura, pois perderão sua renda, não terão como sustentar suas famílias. Até mesmo outras empresas, que dependiam da sua, terão um forte impacto. Ora, se esse grande empresário precisa se ausentar por uma viagem ou motivo de saúde, ele não precisará, por acaso, nomear alguém que administre seus negócios durante sua ausência? Óbvio que sim. E é certo que entre todos os seus executivos, ele escolherá alguém altamente capacitado, o melhor de todos os seus executivos. Alguém sagaz, sábio, detentor de amplo conhecimento sobre os negócios da empresa, seus contratos, fornecedores e clientes. Alguém formado nas melhores universidades, com os melhores mestrados e doutorados. O empresário vai escolher o executivo mais justo entre todos, para que possa viajar sem preocupações. Pois bem, voltemos então a falar da nossa comunidade muçulmana. Assim como todos os demais profetas, o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tinha plena consciência de que um dia retornaria a Deus. Como um profeta, era um ser humano perfeito, imaculado, isento de pecados. E sobre ele pesava ainda um encargo adicional. Muhammad foi o selo dos profetas, ou seja, o último dos mensageiros divinos enviados à humanidade. Após Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, apenas o dia do juízo final. E diferentemente de outros profetas, Muhammad deixou não apenas uma mensagem religiosa eterna, mas um Estado, uma nação organizada, com todo o aparelho administrativo que um Estado exige, inclusive um tesouro estatal.
E foi por isso que ele nomeou um sucessor legítimo diante de milhares de muçulmanos que voltavam com ele da sua última peregrinação à Kaaba. O nome desse sucessor é Ali bin Abi Talib, seu primo e genro, que a paz esteja com ele. Então, Ali foi o empresário, Muhammad foi o empresário e Ali foi o executivo, no nosso exemplo anterior, que Muhammad escolheu para gerir, para comandar a Umma. Vamos examinar um pouco mais atentamente a simbologia dessa nomeação. Primeiro fato importante, ela ocorreu um pouco antes do falecimento de Muhammad. Em segundo lugar, o profeta, o ser humano perfeito, Al-Insanu Kamel, fez o anúncio diante de milhares de muçulmanos nos poços de Ghadir, ou Ghadir Hum. Por quê? Porque ele sabia que, a partir dali, as caravanas se dispersariam, dirigindo-se cada uma à sua região de origem. Ghadir Hum era conhecido como um local de dispersão das caravanas, até mesmo por ser um lugar onde elas se abasteciam de água para continuar suas jornadas de volta para casa. Terceiro fato importante. Na sequência, logo após ter anunciado a wilaya de Ali alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recebe uma revelação de Allah, uma aleia corânica na qual lemos: Hoje completei a vossa religião para vós e vos agraciei generosamente e aponto o Islã por religião. Cabe então a pergunta: por que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer ao profeta, naquele lugar especial, diante de milhares de muçulmanos, esta aleia, falando sobre a completude do Islã, logo na sequência do anúncio da wilaya de Ali alayhi salam, que a partir daquele momento se tornaria, por direito, o imã dos muçulmanos? Porque é óbvio e incontestável que a religião islâmica só estaria completa se a guia orientadora, espiritualmente perfeita e religiosamente comendada por Allah fosse cumprida, respeitada e obedecida por todos os muçulmanos em todos os tempos. Allah sela, naquele momento, a aliança com a humanidade, reafirmando o propósito, por meio do imamato e da wilaya de Ali, de manter a guia aos humanos, de não abandonar sua criação, de oferecer aos homens a orientação divinamente representada por seus imames na terra, até o dia do juízo final. E esse guiamento foi reconhecido, inclusive, por Abu Bakr e Omar ibn al-Khattab, que logo após a nomeação de Ali alayhi salam, foram até ele cumprimentá-lo. E esse fato está registrado, inclusive, pelos narradores sunitas em seus livros de compilação de Ahadith, ou ditos proféticos. Uma das provas da infinita clemência de Allah é crer no imamato e ter fé que Deus elegeu dentre os humanos imames, líderes espirituais, encarregados de guardar a fidelidade da mensagem revelada aos profetas, alayhim as-salam, que a paz esteja com todos eles. Estes imames, em todas as épocas, têm o encargo de estabelecer a soberania da verdade, proteger a religião dos desvios e conduzir os povos à aplicação correta da lei divina. Mesmo em nossa época, como nas épocas passadas, Deus não deixou a humanidade sem guia ou orientação precisa, e após a profecia, elas ocorreram por meio dos imames. Para que a última mensagem divina revelada pelo concludente dos profetas continue como foi exposta, foram nomeados e escolhidos por Deus 12 imames e sucessores para dar continuidade à função do profeta Muhammad. Deus o abençoou e a sua família e o saudou em divulgar, proteger e ensinar o
os fundamentos do Islã para a humanidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anunciou, sob a ordem de Deus, a vinda destes 12 imames, alaihim as-salam, que a paz esteja com eles, para liderar a nação e para proteger e conservar esta grande mensagem. Ele disse: os imames após mim serão em número idêntico ao das tribos israelitas e dos apóstolos de Jesus. É fiel quem os amar e hipócrita quem os odiar, pois são os sinais de Deus entre suas criaturas. Se analisarmos racionalmente as fontes xiitas, perceberemos claramente o devido respeito dado à condição dos imames. Contudo, o mesmo respeito aos santos imames está presente nas fontes sunitas. Isso mesmo. Nossos irmãos sunitas, bem guiados, compartilham com os integrantes e seguidores da escola xiita o respeito e reverência aos imames imaculados. Contudo, infelizmente, há líderes sunitas que não estudaram direito as suas próprias fontes religiosas e, atualmente, usam um discurso virulento contra os imames sagrados e contra aqueles que os seguem. Se conhecessem melhor as suas próprias fontes de informação e estudassem racionalmente os ditos deixados pelo nobre mensageiro de Allah, não falariam de forma desrespeitosa contra os verdadeiros crentes que seguem e homenageiam os imames imaculados. Esses supostos líderes muçulmanos, que se referem de maneira desrespeitosa aos santos imames, não estudaram nem as suas próprias fontes. E o que é mais grave, atualmente, estão à frente de instituições islâmicas, conduzem orações, estão nas redes sociais, disseminando a ignorância e o ódio àqueles que seguem a verdadeira mensagem do Islã. E que estão também entre nossos irmãos sunitas. Vejamos, portanto, o que dizem os sábios esclarecidos da escola sunita a respeito do imamato. Allama Taftazani afirmou: o imamato é um império em termos da vice-regência dos profetas, alayhim assalam, pelos assuntos que dizem respeito aos temas mundanos e à religião. No compêndio Ahkam as-Sultaniya, na página 10, o renomado sábio sunita Mawardi escreveu: o imamato é prescrito para a sucessão do profeta como um meio de proteger o din, isto é, a religião islâmica, e administrar as questões mundanas. Shah Ismail Shahid Dehlavi comentou sobre a posição do imã: o imamato é a sombra da profecia. Sobre a hierarquia do califado e do imamato, Shah Mu'innuddin Ahmed Nadvi escreveu: na verdade, o califa ou imã correspondem à posição dos profetas, pela guia dada à comunidade. Depois da profecia, eles detêm a maior posição no Islã. Allama Shibli Numani afirmou: a posição do imamato é, na verdade, um reflexo da profecia, e a natureza da condição do imã está muito próxima da natureza do profeta. Se a crença de que o imamato sucede ou representa a profecia constitui kufr, ou seja, idolatria, segundo algumas lideranças religiosas desorientadas, vamos observar o que dizem alguns outros sábios sunitas de grande renome a respeito. Sobre o imã al-Mahdi, Ajalallah Farajahu Sharif, al-Bukhari relata em seu Sahih. No volume 4, página 437, o hadith número 658,
que diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam falou: qual seria a vossa situação se o filho de Maria, isto é, Jesus, que a paz esteja com ele, descesse sobre vós e vosso imã estivesse entre vós? O grande mestre dos ahadith de Ahlus Sunnah wal Jama'a, Imam bin Hajar Asqalani, no comentário deste dito afirma: a terra nunca estará desprovida daquele que se levanta por Allah com a prova, em árabe, hujja. Referências similares a essa, e emitidas pelo Imam Ali alayhi salam, foram registradas na famosa obra sunita intitulada Al-Liqt al-Farid, em seu volume 1, na página 265. Outro sábio sunita, chamado Shah Ismail Shahid, do qual já falamos, deixou claro que os profetas e os imames são hujja, isto é, provas, e, portanto, as pessoas não têm razão de afirmar que a guia e a orientação não foram enviadas a elas até o dia do julgamento final. Infelizmente, meus queridos telespectadores, minhas queridas telespectadoras, apesar de tudo isso que relatamos aqui, ainda existem lideranças de algumas escolas islâmicas que não apenas não reconhecem a importância do imamato, como referem-se aos imames de forma desonrosa e desrespeitosa. Desprezam a extensão fundamental do imamato para a conservação do Islã. Referem-se aos imames imaculados como pessoas às quais, em lugar de amor e respeito, deve-se o esquecimento. Quando os muçulmanos xiitas fazem procissões e demonstram nelas o seu amor e respeito pelos imames, não estão idolatrando ninguém senão Allah subhanahu wa ta'ala, pois sua mensagem eterna foi entendida e praticada por eles na vida real. Quando Hussein alayhi salam faz sua revolução contra o corrupto Yazid, levanta a bandeira do monoteísmo puro contra os idólatras que erguem o altar dos prazeres mundanos e substituem Allah pelo poder, pela fama, pelo dinheiro. Quando lembramos a Ashura e fazemos sessões de rememoração e procissões por Hussein, estamos adorando não ele, mas Allah e sua mensagem. Estamos reverenciando e valorizando a missão do Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, do qual Hussein foi legítimo legatário e sucessor. Pergunto a esses supostos líderes, formados em escolas desvirtuadas, que interpretam de forma equivocada a escritura sagrada e não leem sequer os seus próprios sábios e compiladores de ditos proféticos. Como chamar aqueles que, como vocês, negam os princípios da religião islâmica, entre os quais o imamato? Supostos sábios e líderes religiosos que se dizem muçulmanos e se referem de maneira desrespeitosa aos imames, estão negando as bases do islamismo e, portanto, não podem ser considerados verdadeiros muçulmanos. Disseminam o rancor e o desprezo por quem deve, verdadeiramente, ser amado e venerado. Levam à ignorância dezenas, centenas, às vezes milhares de seguidores, fazendo do islamismo uma crença estéril. Não aceitamos e não podemos aceitar que certos falsos líderes continuem disseminando o discurso da intolerância. Estamos ao lado dos nossos irmãos sunitas que, com respeito e racionalidade, com diálogo e boa vontade, congregam-se conosco, rezam juntos conosco, respeitam nossos sábios como nós respeitamos os deles. Compartilhamos o mesmo espaço de oração, pois nosso Deus é uno e único. Nosso livro sagrado é um só, o Alcorão, e o nosso profeta é um só, Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Querido amigo telespectador, querida amiga telespectadora, queridos irmãos de outras religiões, queridos irmãos sunitas, estendemos as nossas mãos fraternas a todos, desejando que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos e ilumine especialmente as mentes e os corações daqueles que são imames, que estão à frente das comunidades muçulmanas. Vamos dialogar, vamos conversar e jamais defender o conflito, disseminar o ódio, a ignorância, porque isso não faz parte das mensagens religiosas. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, não deixe de mandar a sua mensagem para nós. O nosso e-mail, você já sabe, está aí no seu vídeo, ibpr@ibpr.com.br. Você também pode consultar a nossa página na internet, é o www.ibpr.com.br. Você também pode entrar na fanpage da Mesquita Imam Ali de Curitiba, que está no Facebook. Lá nós temos várias atividades. Temos também a fanpage do Grupo Escoteiro Árabe Brasileiro, o GEBAC, que é muito ativo, já tem um número muito grande de crianças e jovens. Eu tenho certeza que você vai apreciar as atividades e, eventualmente, se interessar também em fazer a sua inscrição. O GEBAC, Grupo Escoteiro Brasileiro Árabe de Curitiba, também tem a sua página na internet. E fazemos o convite para que você esteja conosco na próxima semana, se Deus quiser, para que possamos manter este nosso diálogo. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Salawatun, salawatun, salawatun.